Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito da hamartiologia, ou melhor, doutrina do pecado, uma área importantíssima dentro da reflexão teológica, especialmente dentro da teologia sistemática. E para iniciarmos esse tema, é importante nós termos em mente que a doutrina do pecado, ou melhor, o pecado, não se trata simplesmente de atos errados que o homem comete na sua vida. Pecado, dentro da reflexão teológica, é algo muito mais profundo. Trata-se de uma disposição interior que inclina o homem para atos errados. Portanto, não dá para reduzir a doutrina do pecado simplesmente a atos falhos pontuais, mas a uma disposição interior, algo que existe no coração do homem que o leva a cometer tais atos. O Millar Erickson, teólogo sistemático, ele diz e tenta definir pecado da seguinte maneira, abre aspas, qualquer falta de conformidade, ativa ou passiva, com a lei moral de Deus. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento ou de disposição ou estado interior. Dentro dessa definição, conseguimos perceber a profundidade que é abordar a questão do pecado na vida do homem, do ser humano. O que seria o pecado, portanto? Pecado, em primeiro lugar, a gente pode entender que ele é rebelião e desobediência contra o Criador. O homem entrou em um estado de rebelião e de desobediência contra o Criador como raça humana. A raça humana, ela é rebelde e ela é desobediente por natureza. Isso tudo após a queda, lá em Gênesis 3. Pecado também implica em uma incapacidade espiritual, ou seja, o homem ele é incapaz espiritualmente de se reconectar com Deus, ele está morto espiritualmente e vivendo um tipo de condição espiritual degradável, falha, muito aquém daquilo que ele era antes da queda, na qual o homem tinha uma comunhão perfeita com Deus. Portanto, pecado implica também em incapacidade espiritual da parte do homem. O pecado é também o cumprimento incompleto dos padrões de Deus. Se você parar seriamente por 5 minutos e analisar sua própria vida, você vai perceber que existe algo dentro de nós, que a Bíblia Sagrada, que a teologia vai chamar de pecado, que nos impossibilita o cumprimento dos padrões de acordo com o que se espera diante da lei de Deus. Nenhum homem está apto e consegue cumprir a lei de Deus, o padrão de Deus, que é extremamente elevado para nós seres humanos, uma vez que o pecado está dentro de nós e nos impede esse cumprimento completo e pleno da lei moral do Senhor. Mais um ponto a respeito do que é pecado. Pecado é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, isso é um ídolo. E isso pode ser exemplificado de diversas formas na nossa sociedade. Muitos homens colocam no lugar de Deus, por exemplo, o dinheiro. O amor ao dinheiro, a necessidade de se conseguir mais dinheiro, de se investir para se obter cada vez mais recursos financeiros. Em muitos casos, para muitas pessoas, isso é um ídolo. E isso está no lugar de Deus. Portanto, pecado é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Às vezes, um relacionamento, seja ele de qual ordem for, pode ser colocado também no lugar de Deus. Algo que está acima do próprio Criador. Então, o que seria pecado, recapitulando esses 4 itens? Pecado é rebelião, é desobediência contra o Criador. Pecado implica incapacidade espiritual da parte do homem. Pecado é o cumprimento incompleto dos padrões de Deus, da lei de Deus. E pecado, por fim, é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. O que a gente consegue tirar dessa primeira parte, dessa primeira aula sobre pecado, é que o pecado, portanto, é algo extremamente profundo, que afeta drasticamente a natureza do ser humano e que somente a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, essa graça salvadora, como foi discutido lá em soteriologia, é capaz de salvar o homem e tirá-lo dessa condição de pecado no qual ele vive, no qual ele está.
A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Dando prosseguimento nessa primeira aula acerca da doutrina do pecado, da hamartiologia, é importante nós observarmos algo no qual a Bíblia Sagrada trata, especialmente Paulo, lá na carta aos Romanos, a respeito da culpa herdada. Existe uma culpa herdada por parte do homem em relação ao pecado cometido lá em Adão. Somos considerados culpados, toda a raça humana, por causa do pecado dos primeiros homens que viveram lá atrás. Paulo explica os efeitos do pecado de Adão da seguinte maneira, lá em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É interessante nós observarmos o contexto no qual esse texto está inserido, e é possível perceber que o apóstolo Paulo ele não está falando de pecados que as pessoas cometem efetivamente no seu dia a dia, pois todo o parágrafo no qual esse texto está contido trata exatamente da comparação entre Adão e entre Jesus Cristo. Portanto, o pecado que Adão comete, a culpa produzida, ela é expandida para toda a raça humana. Nós herdamos essa culpa. Aquilo que o Dr. Shedd chamava de solidariedade da raça. A raça é solidária no sentido de que todo mundo se torna culpado do pecado em Adão. Temos, por isso, uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão. E além da culpa legal herdada e imputada em nós, na raça humana, por conta do pecado de Adão, nós não temos somente uma culpa herdada, mas nós temos uma corrupção herdada. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão como consequência do pecado dele. E isso é tratado dentro da teologia com uma terminologia bastante conhecida que remete lá a Agostinho de Hipona, o famoso chamado pecado original. Outros teólogos vão trabalhar dentro desse pecado original outras terminologias, como, por exemplo, poluição original ou corrupção herdada, como foi dito. Isso tem a ver com aquilo que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 7, 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Isso é experimentado por todos os seres humanos. Toda vez que nós queremos fazer o bem, muitas vezes nós não fazemos esse bem. E quando identificamos o mal que não queremos fazer, vez por outra, repetidamente, estamos a cometer o mal que não gostaríamos de fazer. Por que disso? Porque existe um pecado original, uma poluição original, uma corrupção herdada no coração de todos os seres humanos. Cada parte do nosso ser está maculada por conta desse pecado original. Essa corrupção herdada está causando danos em todas as áreas do nosso ser. Em primeiro lugar, nosso intelecto. O nosso intelecto ele está corrompido por conta dessa corrupção herdada do pecado. Muitos homens têm usado do seu intelecto para causar destruição, para causar maldade,
porque o intelecto está corrompido. Inclusive, o nosso intelecto, o nosso cérebro, nós não conseguimos utilizá-lo em plena capacidade, porque existe o pecado agindo dentro do nosso intelecto. As nossas emoções, os nossos desejos, também eles estão igualmente corrompidos. Muitas vezes as nossas emoções nos levam a obter e desejar coisas que não deveríamos desejar, porque todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos também estão sendo afetados por conta da corrupção herdada. O coração que existe, o nosso centro de desejo, de processos decisórios, também isso está afetado. Quantas vezes tomamos decisões erradas na vida, cometemos erros nas nossas decisões, nos arrependemos drasticamente, carregamos culpa por conta de decisões mal tomadas, por conta do pecado que também afeta o nosso coração. As nossas metas, os nossos motivos, as nossas motivações também estão igualmente afetadas por conta do pecado, por conta da corrupção herdada. Nós desejamos, temos motivações muitas vezes invejosas, cobiçosas. O nosso corpo físico também está deteriorado, porque herdou a corrupção do pecado. Ficamos doentes, temos que passar muitas vezes por processos inclusive cirúrgicos por conta de problemas físicos gravíssimos, nós e às vezes nossos parentes queridos. Romanos 7,18, Paulo diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Essa é a situação na qual o homem se encontra, que somente a salvação divina pode tirá-lo.